1937 foi o ano em que o Atlético Mineiro disputou um torneio com Fluminense, Portuguesa, Rio Branco do Espírito Santo e que a CBF reconheceu como título do Campeonato Brasileiro, sendo que a competição ainda continha um time da Liga da Marinha. Os defensores dizem: não, pô, mas o time da Liga da Marinha era forte. Você precisa ver o contexto da época. Na Poseidon Arena talvez. Se tu quiser mais detalhes sobre isso, é só conferir um vídeo que tem aqui nesse canal sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 38, cujo link vai estar na descrição do vídeo. Nesse mesmo ano, um time da elite do futebol argentino, na época, resolveu fazer uma excursão pelo Brasil, realizando um total de 13 partidas, em capitais como Porto Alegre, Coritiba... Não, Coritiba é o time, a cidade é Curitiba. Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. E se tu quiser conhecer como foi essa excursão do Atlanta de Buenos Aires em terras brasileiras, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Atlanta tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Clube Atlético Atlanta é um clube argentino da capital Buenos Aires, fundado no dia 12 de outubro de 1904, no bairro de Vila Crespo, e manda suas partidas no estádio Dom Leon Kobovski, com capacidade para 14 mil pessoas. Conhecido pelo apelido de Los Bohemios, o Atlanta tem como seu maior rival o Chacarita Juniors, time com o qual no passado dividia o mesmo bairro, e também nutre certa rivalidade com times como All Boys, Argentinos Júniors e Defensores de Belgrano. Era um frequentador assíduo da primeira divisão argentina, mas não a disputa desde 1984. Conquistou em 2 oportunidades o título da segunda divisão argentina, isso em 1956 e em 1983, e 2 vezes o título da terceira, em 1995 e em 2011, sem falar do vice-campeonato da Copa da Argentina de 69, quando perdeu o título para o Boca Juniors. Atualmente o Atlanta disputa a segunda divisão. O primeiro jogo do Atlanta nessa excursão ao Brasil, na década de 1930, aconteceu no dia 27 de dezembro, ainda em 1936, em Porto Alegre, no estádio da Timbaúva, pertencente ao já extinto time do Força e Luz. O adversário do Atlanta foi o Novo Hamburgo, e o time argentino venceu os gaúchos do Novo Hamburgo pelo placar de 8-2. Os gols do Novo Hamburgo foram dados por Miguel e Banana, enquanto que a favor do Atlanta anotaram Morales, Martino 2 vezes, Freires, Miranda, que havia entrado na vaga de Tornaroli 2 vezes, Irazoki e Pérez, que havia entrado na vaga de Morales. O Novo Hamburgo jogou com Nilson, Fogareiro e Nariz, Vanzetti, Mena e Amantino, Rui, Luiz, Oscar, Miguel e Banana. Já o Atlanta entrou em campo com Herrera, Carignano e Murua, Ibanez, Delfelice e Valdate, Freires, Morales, Tornaroli, Irazoki e Martino. O time argentino continuou em Porto Alegre e no dia 13 de janeiro entrou em campo no estádio dos Eucaliptos, de propriedade do Internacional, para enfrentar o próprio Internacional. E o placar foi de vitória argentina por 5-3. Gols de Tom Mix, Silvio e Artigas a favor do Internacional e de Miranda 3 vezes, Pérez e Esperon a favor do Atlanta. O Internacional jogou com Penha, Alfeu e Natal, Garnizé, Risada e Zezé, Artigas, Salvador, Silvio, Castilho e Tom Mix, enquanto que o Atlanta jogou com Herrera, Carignano e Blanco, Esperon, Spitali e Valdate, Freires, Pérez, Miranda, Irazoki e Martino. Em seguida o Atlanta viajou de navio de Porto Alegre para Salvador, na Bahia, e entrou em campo no extinto Estádio da Graça, na capital baiana, no dia 14 de janeiro de 1937, para jogar diante do Esporte Clube Bahia. O time argentino não tomou conhecimento do tricolor da Boa Terra e venceu por 5-0. Gols de Miranda 3 vezes, Irazoki e Freires. O Bahia jogou com Maia, Baiano e Tarzan, Buzi, Gugu e Vanderlei, Cérvulo, Orlando, Tintas, Gildo e Lindinho. Já o Atlanta jogou com Herrera, Ibanez e Blanco, Esperon, Delfelice e Valdate, Freires, Pérez, Miranda, Irazoki e Martino. Dia 17, jogo no Estádio da Graça, diante do Galícia de Salvador. E o placar foi de vitória do Atlanta por 4-2, porém sem informações sobre os autores dos gols. No dia 22, o Estádio da Graça em Salvador recebeu o duelo entre o Atlanta e o Ipiranga de Salvador. Jogo este que marcou a primeira derrota dos argentinos.
time de maior torcida do estado na época, venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vareta e Gildo a favor do Ipiranga da Bahia e de Lozano a favor do Atlanta da Argentina. O Ipiranga jogou com Nova, Incêndio e Silvinho, Hélio, Andrade e Leovegildo, Gildo, Didi, Vareta, Juquiá e Gustavo. Já o time argentino jogou com Herrera, Ibanez e Murua, Esperon Del Felice e Valdati, Lozano, Morales, Lamas, Miranda e Freires. O time argentino já iria pegar o navio, mas antes aceitou o convite do Galícia para uma revanche a ser jogada no dia 24. A revanche, porém, virou um replay, pois o Atlanta voltou a vencer o Galícia pelo mesmo placar de uma semana antes, 4-2. Gols de Cérvulo e Ferreira a favor do Galícia e de Pérez e Miranda 3 vezes a favor do Atlanta. Logo em seguida, o time argentino pegou o navio para Recife. Seria a primeira vez que um time estrangeiro jogaria em Pernambuco. E a estreia em terras pernambucanas aconteceu no dia 29 de janeiro, no extinto estádio da Jaqueira, o América Park, diante do Náutico. E o Atlanta massacrou o Alvirrubro de Pernambuco por impressionantes 10-6. Gols de Zezé, Arthur Carvalheira 4 vezes e Siduca a favor do Náutico, enquanto que a favor do time argentino houve 4 gols de Miranda, 4 gols de Pérez, 1 de Morales e 1 de Martino. O Náutico jogou com Orlando, Fernando e Salsinha, Zé Orlando, Edson e Hernani, Zezé, Arthur Carvalheira, Fernando, Bermudes e Celso. Já o Atlanta, com Herrera, Blanco e Ibanez, Esperon Del Felice e Valdati, Freires, Morales, Miranda, Pérez e Martino. Dia 31 foi dia do Atlanta entrar em campo no extinto estádio da Avenida Malaquias, antigo estádio do Esporte Clube do Recife, anterior à Ilha do Retiro, diante do próprio Sport Recife, e o placar foi de vitória do time argentino por um impressionante 7-2. Gols de Siduca e Fernando a favor do Sport Recife, enquanto que a favor do Atlanta houve 4 gols de Lamas, 1 de Pérez, 1 de Morales e 1 de Miranda. O Sport Recife jogou com Muniz, Morato e Fernando, Gerson Miro, Edson e Horácio, Alcides, Arthur, Marcílio, Siduca e Amarino. Já o Atlanta jogou com Gripa, Murua e Blanco, Esperon Valdati e Del Felice, Freires, Morales, Lamas, Pérez e Martino. Era comum os times terem um enxerto de atletas de outras equipes, em amistosos. O jogador Siduca, por exemplo, era do Santa Cruz, mas enfrentou os argentinos tanto com a camisa do Náutico quanto a do Sport Recife. Em seguida, o Atlanta pegou o navio rumo ao Rio de Janeiro, onde realizaria mais 3 partidas. Dia 14 de fevereiro, jogo no estádio de São Januário, de propriedade do Vasco da Gama, diante do Madureira. E o time argentino venceu o tricolor suburbano pelo placar de 3-2. Gols de Batista e Bahia a favor do time carioca e de Pérez, Valdati e Freires a favor do time argentino. O Madureira jogou com Pintado, Nerival e Cachimbo, Gringo, Damasco e Alcides, Cola, Bahia, Julinho, Batista e Adilson. O Atlanta jogou com Herrera, Blanco e Murua, Esperon Del Felice e Valdati, Freires, Pérez, Tornaroli, Irazoque e Martino. Dia 21 e jogo no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, diante do Vasco da Gama, e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Feitiço e Nena para o Vasco da Gama e de Irazoque e Martino a favor do Atlanta. O Vasco da Gama jogou com Rei, Poroto e Itália, Oscarino, Azur e Marcelino, Orlando, Cuco, Feitiço, Nena e Luna. Já o Atlanta, com Herrera, Blanco e Murua, Esperon Spitali e Valdati, Freires, Morales, Miranda, Pérez e Martino. Dia 24, o time argentino viajou de trem para Belo Horizonte, onde entraria em campo no extinto estádio da Alameda, de propriedade do América Mineiro. O adversário dos argentinos seria um combinado formado por jogadores do Vila Nova de Nova Lima, do América Mineiro e do Palestra Itália, atual Cruzeiro. O combinado mineiro venceu o Atlanta pelo placar de 4-2. Gols de Orlando 2 vezes, Mestiço e Perácio a favor do combinado América Vila Nova Palestra Itália e de Freires e Miranda a favor do Atlanta. O combinado mineiro jogou com Geraldo, Tião e Sérgio, Souza, Carrazo e Geninho, Mingueira, Orlando, Nijinho, Perácio e Mestiço. O Atlanta com Gripa, Branco e Murua, Esperon Del Felice e Valdati, Morales, Pérez, Giornali, Irazoque e Martino. O Atlanta pegou o trem de volta para o Rio de Janeiro e no dia 28 jogou novamente,
diante do Vasco da Gama, no estádio de São Januário. E o Vascão venceu pelo placar de 1 a 0. Gol de Feitiço. O Vasco da Gama jogou com Rei, Poroto, Itália, Oscarino, Zazuri e Marcelino, Orlando, Cuco, Raul, Feitiço e Luna. O Atlanta com Herrera, Ibanhas e Murua, Esperon, Del Felice e Valdate, Freiras, Morales, Miranda, Irazoque e Martino. Em seguida, o Atlanta viajou para Curitiba, onde faria seu jogo de despedida, terras brasileiras, jogando no dia 2 de março no estádio Joaquim Américo, de propriedade do Atlético Paranaense, diante da seleção do Paraná. E o placar foi de empate em 1 a 1. Gols de Bento para a seleção do estado do Paraná e de Miranda a favor do Atlanta. A seleção paranaense jogou com Caju, Zanetti e Borges, Nide, Ferreira e Janguinho, Naná, Ari Carneiro, Bento, Secato e Secatinho. O Atlanta com Herrera, Lozano e Murua, Ibanhas, Valdate e Esperon, Freires, Lamas, Miranda, Irazoque e Martino. E se tu chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!